não acha que... Eu concordo, temos que ter. Mas eu acho que, eu suponho que o senhor pensa também, a gente precisa redefinir isso, né? Porque, por exemplo, é claro que eu entendo que as nossas pesquisas militares são boas, os grandes centros de escolas, etc., academias são nos centros e tal, mas, por exemplo, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, tem muito pouco militar, porque aquilo lá é uma peneira, né? A gente sabe o seguinte, favela não tem pista de pouso, não tem aeroporto, é tudo pelo ar. E aí, porra, tinha que estar nas fronteiras, porque passam aviões pequenos, em toda a nossa fronteira, pô, olha o tamanho da nossa fronteira leste, né? Leste não, oeste, nossa fronteira oeste. Eu penso assim, pô, tem, sei lá, 100 mil soldados, eu tô chutando, tá? É um valor, é um número hipotético. 10 mil soldados, né, do exército em Curitiba, eu não sei quantos tem, estou só chutando. Mas, porra, deixa 2 mil aqui, os que estão na academia, ou coisa parecida, e manda o resto para as fronteiras para aplicar aquilo que aprendeu, para fazer guarda e tudo mais. É isso que eu fico me perguntando, porque é claro que o exército é importante, mas a impressão que eu tenho, professor, é que as nossas Forças Armadas são importantes em teoria, mas na prática eu não consigo ver. Eu não consigo vê-las atuando, eu não consigo vê-las performando. Não que eu queira guerra para isso, mas a gente não, claro, né, não sente elas úteis, a minha impressão, né? Agora, Marcelo, veja só, a grande entrada de drogas e armas no Brasil não é feita através de aeroportos, nem mesmo aeroportos clandestinos. É feito pelos grandes portos normais. Por isso, as milícias e os comandos criminosos, as organizações criminosas, disputam tão violentamente as áreas de porto. Então, Santos, Paranaguá, né, Sepetiba e o Porto do Rio é por onde entra uma grande quantidade de drogas e de armas. A Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, entra uma quantidade enorme, porque o navio fica parado lá fora, no meio da Baía de Guanabara. Aí, de noite, vai o barquinho, a lanchinha, encosta, recebe tudo e vem na escuridão e vai para qualquer praia lá no fundo da Baía de Guanabara. E é assim em todos os portos. O segundo grande rota não é mais a rota do Paraguai, a rota que vinha Peru, Bolívia, Paraguai, São Paulo, né, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa rota ela foi praticamente dispersada. Hoje a grande rota é a rota dos Solimões, né, que entra pelo rio Solimões até formar o Amazonas, dali vai para Belém, de Belém para o Rio Grande do Norte e Fortaleza, e os voos charter vão para a Europa ou para a África, nesse sentido. Por isso, houve, um pouco antes da pandemia, aquela matança nos presídios de Manaus, de Fortaleza e de Natal, porque era a chegada do Comando Vermelho ali e que gerou a formação do cartel Família do Norte, para controlar essa nova rota, a Rota dos Solimões, né? Esses são os caminhos, portos e Rota dos Solimões. O porto é para entrar, a Rota dos Solimões é para sair, né? Nesse sentido. Olha, a questão aqui, Marcelo, é o seguinte: qual é a função de quem? A função de cuidar da fronteira não é das Forças Armadas. Essa é a função da Polícia Federal e, coadjuvante, a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, o acordo com os Estados Unidos de segurança pública é um acordo que une Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, né? É possível que o Exército atue aí? É possível, mas vai ter que mudar a legislação, porque essa função é a função de polícia. O Exército, ele tecnicamente, as Forças Armadas, tecnicamente, não têm função de polícia. Elas têm que ser colocadas. E ainda tem um outro erro, um erro muito grande também na legislação brasileira. Em qualquer país do mundo, nos Estados Unidos, na França, que é um exemplo republicano, ou na Alemanha, a esses ataques terroristas, essa coisa toda, as Forças Armadas são chamadas, mas elas são chamadas como força
complementar da polícia. A polícia continua no controle. Então, por exemplo, você apanha a polícia, tira do Louvre ou tira do Champs-Élysées e coloca soldado ali, para você liberar o contingente de polícia, que é quem está, né, preparado para fazer investigação, persecução, prisão, né, para fazer suas funções. No Brasil, não. Quando os militares entram, imediatamente a polícia é colocada como força complementar, né? Isso está totalmente errado, porque o Exército não está, as Forças Armadas não estão preparadas para isso. Eu lembro muito bem o general Leônidas Pires Gonçalves, que foi o artífice militar da transição, foi o cara que inventou o Sarney presidente contra o Ulisses, aquela coisa toda. Eu conversando com ele, uma vez, lá na Escola Superior de Guerra, e falando sobre isso, ele passou a mão no sentinela, né, puxou, o rapaz, ele tinha modos, né, digamos assim, de cavalariano, né, olhou, professor, olha para ele, o que ele não tem no uniforme? O rapaz estava lívido, pálido, pronto para desmaiar ali. Eu falei, você tem a menor ideia, general, do que ele tem, o que ele não tem? Ele não tem algemas. Ele não tem algemas. Exército foi feito para atacar e destruir. Não é polícia. Não temos essa prática, né? E ele estava certo, né? Nisso ele estava certo. Então a gente precisa redefinir todo esse papel e talvez isso sim, pensar na montagem de uma força de guarda-costa, com lanchas, com meios, etc., né? E uma mudança muito clara de uma polícia especificamente de fronteiras, né? Nesse sentido. Se não queremos, porque sabe o que acontece, Marcelo? Você tem assim, tem vacinação, chama o Exército. Tem enchente, chama o Exército. Tem crise no trânsito, chama o Exército. Tem operação tal, chama-se o Exército, as Forças Armadas, tanto para tanta coisa, que eles acabam ficando, né? E a gente acaba mudando o papel da República nesse processo. Professor, agora é 10h07, tem algumas perguntas aqui do público, eu vou ler na sequência, você pode ir respondendo? São 4 perguntas. Começar aqui pelo Diego, que mandou superchat. Como se deu o processo de desmilitarização da Costa Rica? Seria uma utopia no Brasil de hoje? Qual a realidade deles na defesa das suas fronteiras? E aí tem 3 perguntas. Vai lá. Vai para a Costa Rica. Depois uma das grandes fraudes políticas é dizer que a Costa Rica não tem exército. A Costa Rica tem o maior exército do mundo. Tem as maiores forças armadas do mundo. Que é o exército dos Estados Unidos. De defesa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiu a defesa da Costa Rica. Se a gente quiser isso, então pode ser. Realmente. Tatiane Cerqueira, por gentileza, pergunte ao convidado se ele ficou sabendo da parceria forçada pelos Emirados Árabes entre a Embraer e a empresa bélica dos Estados Unidos, Anduril, para mísseis Barracuda. Tem vários projetos nesse nível, né? Os projetos não estão ainda em funcionamento. Não sei se eles vão funcionar. Na verdade, estão sendo reavaliados todos esses processos. Vamos ver o que acontece. Por enquanto, não está em prática, pelo menos que eu saiba. Tem mais 2 superchats dessa Tatiane. Pergunte para o convidado... falou das Emirados Árabes, desculpem. Aí chegou aqui, pergunte ao convidado, diante das ameaças dos Estados Unidos contra o nosso país, se ele vê sentido no governo brasileiro cancelar o exercício Cruzex lá na base aérea de Natal. Acho que é isso. O exercício está dentro da normalidade, deve ter havido alguma coisa específica, né? Não sei dizer por quê. Tá certo, são essas as perguntas. Professor Chico, teve alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de acrescentar? Não, eu que agradeço muito a paciência de vocês. Conta com a gente, tá, professor? Se precisar repetir. Vai lá, Marcelo. Diga. Deixa eu fazer só uma provocação. O professor falou do maior exército dos Estados Unidos.
o pessoal lá da fronteira lá do Irã não está curtindo muito ser representado pelos Estados Unidos, porque eles não estão entregando a segurança que eles prometeram, né? Os caras estão levando um vareio lá, como dizia meu avô. Na verdade, Marcelo, um dos elementos fundamentais dessa guerra do Irã é o desmonte de 2 grandes mitos. O primeiro mito era que Israel não era atingível, que o domo de ferro protegia Israel, que Israel era a prova de qualquer ataque. E isso caiu por terra tristemente, né? Para as pessoas que acabaram machucadas, né? O segundo é que os Estados Unidos oferecia proteção aos países do Golfo, né? E, na verdade, não ofereceu proteção nem para as suas bases e teve que retirar sua frota, né? E entendemos aí uma coisa que é muito preocupante: 2 países que estão decididos a ter armas nucleares agora. Um, a Arábia Saudita, e o outro, a Alemanha, né? Isso é um perigo, né, muito grande nesse momento. Exatamente por causa da falência, né, da OTAN, da NATO, da proteção americana e da capacidade dos Estados Unidos. Quer dizer, o aeroporto principal internacional de Riad, na Arábia Saudita, está sob fogo. Exatamente. E os Estados Unidos não conseguiu impedir, né? Quer dizer, eles eram aqueles caras que é aquele tipo de mafioso. Não é um, né, filme de Hollywood, né, Chico? Não, ele faz o achaque vendendo proteção, mas na verdade ele não protege coisa nenhuma, ele só queria o dinheiro mesmo, né? Esse que é o ponto. E vão ganhar mais, porque possivelmente, né, a Arábia Saudita vai acabar comprando mais armas. Esse acordo nuclear, eu não tenho certeza se serão exatamente os americanos ou se é uma capa para o Paquistão ceder tecnologia nuclear para a Arábia Saudita. Eu acho, professor, que, sem me estender muito também, que eu sei que o professor tem que ir embora, mas eu acho que depois desse fiasco dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu acho que tem muita coisa mudando aí, né? Os vendedores de arma, eu acho que a bússola está virando um pouquinho, e eu acho que o centro não vai ser mais os Estados Unidos, né? E cria um problema de segurança regional enorme. Se a Arábia Saudita adquirir armas nucleares, Israel vai desenvolver ainda mais capacidade nuclear. E aí, as 2 potências médias da região, a Turquia e o Egito, vão querer ter armas nucleares também. Então, o negócio não é fácil. Isso pode ser que estressando a corda desse jeito, pode ser que force até todos a sentarem a uma mesa e negociarem, quem sabe, né? Quem sabe chamem os adultos da sala, né? Pouca expectativa nisso. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!